Então vamos continuar a nossa aula. Eu queria falar agora de um assunto que é importante nesse contexto. Então nós já falamos daqui, nós já falamos aqui o conceito de massa atômica, né? Já falamos o conceito de massa atômica. A massa atômica ela é baseada na massa do átomo de carbono 12, ok? O átomo de carbono 12 é a nossa referência para a massa de um átomo, para a massa de átomos e de moléculas, ok? Agora eu pergunto para vocês, se eu falar qual a massa do elemento químico carbono, então aqui estou introduzindo um novo subtópico nesse assunto. Se eu falar assim, qual a massa do elemento químico? Eu não sei se você sabe, eu imagino que sim, espero que sim. Na natureza, a gente tem átomos de determinados elementos existindo sob a forma de isótopos. Por exemplo, quando eu falo do carbono, eu sei que existe o carbono que é 12, eu sei que existe o carbono que é 13 e sei que existe o carbono que é 14. Se eu pegar 100 átomos de carbono na natureza, 99 desses 100, ou seja, 99% serão átomos de carbono 12. Átomos de carbono 13, em torno de um desses átomos vai ser carbono 13. Na verdade, átomo de carbono 14, se eu tomasse 100 átomos com uma amostra toda, eu não conseguiria encontrar um átomo de carbono 14, porque carbono 14 ele é muito raro, ele tem apenas traços, tá bom? Tem apenas traços. O carbono 14 ele é radioativo, à medida que o tempo passa ele se desintegra e se transforma em outro átomo. Então, por causa disso, ele existe com um traço muito pequeno na natureza, tá bom? Então, vamos lá. Se eu falar para você assim, então, qual a massa do elemento químico carbono? Lá na tabela periódica sua, aparece carbono, um quadrinho assim, aparece uma fichinha, né? Aparece uma fichinha lá na sua tabela periódica, cada elemento tem um negócio parecendo uma fichinha. E aí, carbono está escrito assim lá na tabela, 6 em cima e 12,01 embaixo. Esse 12,01 aqui, que está aqui embaixo, esse 12,01 que está aqui embaixo, é a nossa massa atômica do elemento carbono. Qual a massa atômica do elemento carbono? De onde que veio esse 12,01? Galera, presta atenção. Se eu olhar na natureza, nem todos os átomos de carbono são carbono 12, tá? Alguns são carbono 13 e um número muito pequeno é carbono 14. Como é que eu faço para saber a massa atômica média do elemento carbono? Então, vamos lá, Quando eu quiser calcular a massa atômica média do elemento carbono, eu tenho que fazer uma continha. Como é que é essa continha? A massa atômica média do elemento carbono vai ser uma média. Pensa comigo. Eu tenho um átomozinho de carbono 12, que você já sabe que se a massa dele é 12, a massa atômica dele vai ser aproximadamente 12U. Você tem um carbono 13, se você sabe que o número de massa dele é 13, a massa atômica dele vai ser aproximadamente 13U. E o carbono 14, a massa atômica dele vai ser aproximadamente 14U. Então, lá na natureza, se eu tiver 100 átomos e eu quiser saber a massa atômica média do elemento carbono, que é o que vai para a tabela periódica, eu tenho que pegar a massa atômica do meu carboninho, que é 12U. Eu tenho outro carboninho que é 12U. Eu tenho outro carboninho que é 12U. Enfim, eu tenho um monte de carboninhos que são 12U. Se eu tivesse 100 carbonos no total, quantos carbonos eu teria? Que é isso, cara? Minha mão não tá deslizando esse negócio. Se eu tivesse 100 átomos no total, 99 átomos de carbono seria 12U. E aí, desses 100, um deles é 13U. Um deles é 13U. Quanto que eu tenho no total? Eu tenho no total 100. O que eu estou fazendo aqui? Uma média, tá bom? Eu estou fazendo aqui uma média aritmética. Galera, presta bem atenção para mim. Se você reparar bem, eu estou repetindo esse 12U 99 vezes nesse intervalo. Isso é uma continha que daria um pouco de trabalho para mim. Então, eu posso simplificar esse negócio assim, Como é que eu vou simplificar esse negócio? Eu tenho 12U, que se repete 99 vezes. E eu tenho uma massa de 13U que se repete uma vez. Que se repete uma vez. Quanto que é a somatória desse negócio? A somatória dessas repetições, a somatória desses pesos. A somatória desses pesos dá 100. Então, se você olha para esse negócio aqui e você está um pouquinho familiarizado com a matemática, você vai lembrar que isso aqui é uma média ponderada. Tá?
O que é a massa atômica média do elemento carbono? É uma média ponderada das massas atômicas de cada isótopo desse carbono, tá bom? Ponderada em relação a quê? Ponderada em relação à sua abundância na natureza, ok? Então, todos os átomos, todos os elementos que você encontrar lá na sua tabela periódica, a massa atômica que está lá é essa média ponderada da massa atômica de cada isótopo daquele elemento na natureza. Se a gente continuar essa continha aqui, ó, você vai ver que Ma do carbono, a massa atômica do elemento carbono, é o quê? 12 vezes 99 mais 13 vezes 1, isso tudo dividido por 100, tá? Eu vou colar aqui da calculadora, 12 vezes 99 mais 13 vezes 1, isso tudo dividido por 100 dá 12,01. Isso aqui, ó, dá 12,01. Se você observar bem, esse valor que eu acabei de achar aqui fazendo essa continha é exatamente o valor que está lá na tabela periódica. Então, sempre que eu precisar calcular a massa de um elemento químico, eu preciso saber da abundância dos isótopos na natureza. E se eu souber da abundância dos isótopos na natureza, eu consigo calcular a massa atômica do elemento em questão, tá bom? Eu consigo calcular a massa atômica do elemento em questão, ok? Beleza, então nós vamos seguir aqui, beleza? Eu vou só resolver uma ideia de um exercício aqui para vocês. Vou resolver a ideia de um exercício aqui para vocês, só para a gente fixar esse negócio bem, ok? Nós vamos resolver um exercício aqui, só para fixar esse negócio bem. Vamos lá. Como é que vai ser a questão que eu vou resolver com você aqui, cara? Cadê a questão? Enfim, a questão vai me falar assim, ó. Eu tenho um elemento X que tem massa atômica 10,8, ok? A massa atômica desse elemento X é 10,8. E eu sei, atenção, eu sei que esse elemento existe sob a forma de dois isótopos. Eu sei que esse elemento existe sob a forma de isótopo X, que tem massa 10, e sei que esse elemento tem abundância como isótopo X, 11 também. Então, na natureza, existe X como X10 e X como X11. Aí a pergunta que eu quero saber é, qual a abundância de X10, qual a abundância de X10 e de X11 na natureza? Então, vamos lá, ó. Presta bem atenção para mim nesse raciocínio. Vamos reescrever as equações, tá? Como é que eu calculo a massa atômica do elemento X? O que vai ser a massa atômica do elemento X? Se eu sei que ele existe sob a forma de dois isótopos, a massa atômica de X vai ser o quê? A média ponderada da abundância desses isótopos, beleza? Bom, o isótopo X10 tem massa 10U. O isótopo X11 tem massa 11U. Qual que é a abundância de cada um deles na natureza? Então, vamos lá. Ó. O isótopo X10 tem massa de 10U. Qual que é a abundância dele? Ora, eu não sei, meu querido. Então, se eu não sei, é X, tá bom? E eu sei também que esse isótopo é composto, esse elemento é composto por isótopos de massa 11 também. Então, ó, eu não tenho só 10U, eu tenho 11U. A pergunta é, qual a abundância do isótopo de massa 11 na natureza? Gente, pensa comigo, ó. Na natureza, eu vou fazer um gráficozinho de pizza aqui, ó, só para facilitar esse processo, tá bom? Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Se na natureza, a maior parte desses isótopos, se a maior parte desses isótopos tiver massa 10U, como eu só tenho 10U ou 11U, como eu só tenho 10U e 11U, pensa comigo, raciocina comigo. Ó, se aqui é X% de abundância, quanto que é isso aqui? Vamos mudar a pergunta. Quanto que é a abundância disso aqui tudo? Quanto que é o elemento todo na natureza? Bom, o elemento todo na natureza é 100%. Se 10U é X, quanto vai ser 11U? Vai ser 100 menos X. Ok? Afinal de contas, se eu somar aqui X mais 100 menos X, você tem que perceber que isso aqui vai dar 100%. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a abundância de 11U na natureza, então? 100
menos X. Ok, perfeito, perfeito. Ok. Vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio. Qual que vai ser a massa atômica de X, então? A massa, o produto, né, então, da massa do isótopo, vezes a abundância dele na natureza. Somo isso agora, então, com o produto, de novo, da massa do outro isótopo, vezes a abundância nele na natureza. Somo todo mundo, tá? Somo todo mundo aí em cima e divido pela somatória dos pesos, ou pela somatória das abundâncias. Se eu somar x mais 100 menos x, você sabe que vai dar quanto? X mais 100 menos x vai dar 100%. Perfeito, vamos continuar então. Galera, atenção, o que a questão me deu? A questão me deu que a massa atômica de X é 10,8. Se a massa atômica de X é 10,8, esse resultado, essa conta toda que eu estou fazendo, tem que dar quanto? 10,8U. Vai ser o que então? 10U vezes X, eu vou tirar esse U só para facilitar a nossa vida, vai ser o que? 10X mais 11U vezes 100 menos X dá 11 vezes 100 menos 11 vezes X. Isso tudo dividido por 100. Então, vamos continuar. 10,8 vezes 100 dá 108, coloco mais um zero, 1080, ok? Isso tudo vai ser igual a 10x mais 11 vezes 100, 11 vezes 100 dá 1100, menos 11x. Vamos lá, só organizando esse negócio aqui, ó. Organizando esse negócio. 10x menos 11x dá menos 1x, ok? Passando 1100 para o outro lado, ele vem negativo. 1080 menos 1100, 1080 menos 1100, tá? Presta bem atenção. 1080 menos 1100. Se você reparar bem aqui, você vai ver que a parte negativa ela é um pouco maior em módulo e ela é maior, um valor de 20 unidades, tá? Então, vai ser menos 20 é o quê? Menos 20 é igual a menos x. Isso significa que x é o quê? X é 20. Ok? Gente, vamos continuar, ó. Se x é 20, qual a abundância do isótopo 10U? O isótopo de x 10 tem a abundância de 20%. E o isótopo de x11 tem a abundância de 80%. Então, no caso, ó, tá trocado meu desenho ali, né? No caso, o meu desenho tá trocado. Eu vou só consertar esse desenho aqui para ele ficar mais bonito, beleza? Vou só consertar esse desenho aqui para ele ficar mais coerente com o que a gente acabou de descobrir, ok? Então, vamos lá. Vou continuar aqui nosso raciocínio, só vou corrigir esse desenho aqui para ele não te causar confusão. O desenho só foi uma suposição minha lá no começo, mas para ficar mais fácil de se enxergar, eu vou corrigir esse desenho. Então, essa fatiazinha que eu vou pintar aqui agora de azul, ela representa para mim uma fatia de 20% desse bolo todo, que é o isótopo de X10. E essa fatia que eu vou pintar agora de laranja, essa fatia que eu estou pintando de laranja, é o isótopo X11, tá? Isótopo X11, que tem uma abundância, então, de 80%, com base nas contas que nós acabamos de achar. Então, você já vai conseguir responder a questão lá tranquilamente, sem nada de dificuldade.